Olá, estamos ao vivo do YouTube, do Fio Diário, da TV Flórida, do Locals, do Rumble e do X. Em alguns programas dos quais eu participei, seja em emissoras de televisão ou seja na internet, eu recebi muitas vezes uma orientação. Uma orientação que eu nunca cumpri. Qualquer tema era permitido, mas eu deveria evitar falar o nome do ministro Alexandre de Moraes. Uma espécie de Voldemort, aquele cujo nome não pode ser pronunciado. E o motivo pelo qual eu nunca cumpri essa determinação não está apenas na minha rebeldia natural, no meu senso de que o meu discurso não pode ser moderado ou moldado por ninguém. Está no fato de que é impossível cobrir os acontecimentos mais relevantes do Brasil sem falar no nome dele, Alexandre de Moraes. Rapidamente, em apenas 4 anos, o ministro do Supremo Tribunal Federal se tornou mais relevante na política brasileira do que o próprio presidente da República. Muito mais importante do que qualquer senador, qualquer governador, qualquer deputado federal. E mais importante do que todos os outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, incluindo o seu atual presidente, Luiz Roberto Barroso. Alexandre sabe disso. A forma como ele se dirige ao Barroso é um reflexo dessa confiança. Vamos ver como ele se refere. Gostaria aqui de reiterar esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Perdão, presidente. Eu que estou falando aqui. Nós todos aqui, por maioria, o plenário decidiu que eles não foram eleitos. Não. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Alexandre de Moraes está discutindo com o Barroso agora sobre a cassação do mandato de atuais 7 deputados federais. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra... Não, atenção para esse momento. Reparem a piscada de olho do tipo... Tenha a paciência. Você está retroagindo. Sim, eu tenho que lhe ouvir. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo... Essa é só a opinião de Vossa Excelência. Não há uma figura no cenário político que ache hoje que Alexandre de Moraes é menos importante do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não há hoje uma figura no cenário político que ache que Lula é mais importante do que Alexandre. É por isso que eu gasto muito pouco tempo noticiando Lula e muito tempo noticiando Alexandre. Digam-me vocês, no chat, uma pauta importante envolvendo Lula nos últimos tempos. Vocês vão ter dificuldade. Os próprios eleitores do Lula, sejam eles quantos forem, têm dificuldades. Como, aliás, mostrou um levantamento recente de que qualquer um deles tem dificuldade de nominar coisas importantes que o atual chefe do Poder Executivo tenha feito. No caso do Alexandre, todos os dias nós temos novos assuntos. Hoje mesmo, ele mandou para a prisão 3 empresários que supostamente financiaram as pessoas que estavam acampadas na frente do QG do Exército. Caso tenham feito, caso esses empresários tenham financiado essas pessoas, não há crime algum. Mas isso não importa mais. Prisões arbitrárias, buscas e apreensões são rotinas. Na terça-feira, nós falamos sobre o jornalista português Sérgio Tavares, detido a mando do Alexandre no aeroporto de Guarulhos por uma polícia federal tão subalterna que sequer sabia o que fazer antes de consultar quem? O próprio Alexandre. Não havia ordem de prisão, apenas uma detenção para achaque moral de jornalista. Eu me identifico com isso. Envergonhada, a Polícia Federal arrumou uma desculpa falsa para justificar o ato tirânico e acabou colocando os pés pelas mãos. Hoje, nós vamos falar sobre o caso do Felipe Martins, outrora importante assessor de assuntos internacionais do presidente Bolsonaro. Um homem reconhecido
e indagado, quando eu o encontrei, até pelo ex-presidente Trump, preso por um Alexandre, com base em uma notícia mentirosa. A gente vai voltar a esse assunto. O Alexandre também derrubou, está nos jornais de hoje, multas multimilionárias aplicadas pela Receita Federal contra a Rede Globo. Claro, a sua voraz defensora. E também os artistas que eram contratados como PJ para que a grande defensora dos direitos trabalhistas, a Rede Globo, pagasse menos impostos trabalhistas. E Alexandre também reagiu, de forma mais direta do que Lula, à manifestação do povo brasileiro nas ruas. Reagiu dizendo que o establishment não deve baixar as guardas. Nós falaremos também sobre isso no programa de hoje. Esse protagonismo constante, só ele já deveria ser algo preocupante. Eis que o próprio Alexandre disse outrora, em um vídeo que também circula pela internet, que caso um ministro do STF passasse a ter esse protagonismo, nós estaríamos em uma ditadura do judiciário. Mas hoje, daqui a pouco, nós vamos ver que não é apenas do protagonismo do judiciário que o Alexandre tem chamado para si, mas também o poder do mais democrático dos três poderes, o poder legislativo. O ministro agora está legislando sobre assuntos mais relevantes nacionais, sem nenhum pudor e sob aplausos da imprensa lacaia. O Alexandre, é verdade, não está onde está à toa. Por trás do Alexandre existe um grupo de pessoas poderosas, composto pela imprensa, pela elite financeira, os chamados intelectuais e uma rede de apoio global, além, claro, dos políticos de esquerda, cujos interesses estão momentaneamente alinhados com o do ministro.